só queria beijar o mesmo homem pro resto da minha vida. Eu só queria nunca mais ter que conversar com outro homem. Nunca mais ter que ir num date. Eu não quero conhecer homens novos. Não quero mais conhecer homens novos. Eu não quero ir pra balada beijando a boca. Eu não quero mais. Eu só queria beijar um único homem pro resto da minha vida. E nunca mais ter que interagir com outro homem. Eu não aguento mais. Não tem graça. Não é legal. São 24 anos de solteira. Oh, my God! Eu não sei mais o que eu faço, eu sou bonita. Eu moro sozinha, eu sei cozinhar, eu sei lavar, eu sei passar, eu cuido da minha casa sozinha. E eu me cuido. Eu sou gente boa, eu sou honesta, eu sou a pessoa mais monogâmica que já pisou na terra. Não existe pessoa mais monogâmica do que eu. Eu sou incapaz de trair uma pessoa. Eu não sei qual é o problema. É o tipo de homem que você escolhe, não é. Porque eu já fui do crente ao ateu, do nerd ao roqueiro, entendeu? Do pobre ao playboy. Brasil! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Eis que o Chad Vader faz mais uma nova vítima, né? Esses Chads, eles estão imparáveis, implacáveis, arrasando com o coração das pobres moças, né? E esse é o tipo de vídeo que, galera, a gente não pode levar tão a sério assim, porque é o seguinte, como eu sempre gosto de falar, na internet é o lugar onde as pessoas elas exprimem, né, com um tom mais elevado as suas amarguras, as suas frustrações. Entretanto, apesar de a relação entre homens e mulheres não estar boa, tá? Ela também não está tão catastrófica quanto a internet mostra. Então, com certeza, assim que ela terminou de gravar esse vídeo, que esse vídeo viralizou, que ela foi lá na DM do Instagram dela, com certeza ela tinha muitas e muitas mensagens de homens ali a consolando, e com certeza uma boa parcela desses homens ali até poderia ser atraente para um date, para um possível encontro. Então, assim, se eu fosse Blue Pill, eu me compadeceria com esse tipo de vídeo e ficaria com dó dela, mas como a gente já conhece melhor a realidade dos relacionamentos, a gente entende que essa angústia que ela pode ter exprimido no momento desse vídeo é um negócio que dura bem pouco, é um negócio que acaba muito rápido, porque no geral uma moça como ela não tem grandes dificuldades assim para encontrar um homem, né? É porque elas que selecionam demais, geralmente elas estão atrás de um tipo bem específico de homem, né? Que a gente sabe que na posição dela de ser uma jovem bela e bonita, geralmente ela está atrás ali daqueles caras destacados e tal, que consequentemente as outras estão atrás deles também, ocorrendo assim uma inflação do mercado de relacionamentos e esse tipo de sofrimento aí, entre aspas, causado por esse tipo de situação. Disso daí todo mundo sabe, eu não falarei a respeito dessa coisa óbvia porque a gente já está cansado de saber disso, né? Que elas querem simplesmente os caras ou bonitos, ricos, ou então destacados em alguma coisa, todas as outras estão atrás e elas medem o quanto esse cara é bom de acordo com o tanto de mulheres que ele ou já pegou, que ele vai atrás e tal, e isso ocorre nesses tipos de dissabores. Mas eu iria tocar em um outro aspecto que é interessante, que é a respeito da diferença de expectativas em relação ao que um homem deseja em um relacionamento e ao que elas planejam em um relacionamento. Então, um homem, primeiramente, ele tem uma régua de exigência muito mais baixa, né? Então, o que um homem quer de um relacionamento, basicamente? Ele quer uma mulher que seja parceira, que seja carinhosa, quer uma mulher ali que, de repente, esteja com uma boa forma física, quer uma cópula de vez em quando, e nessa questão da beleza feminina, um homem não costuma ser tão exigente assim, ela precisa ter simplesmente o básico da aparência, ter um ou outro bom atributo que o homem já te satisfaz. A régua do homem para relacionamento ela é muito baixa, tá?
muito mais baixa do que a feminina. Agora elas já têm uma exigência muito maior, elas querem os caras que são destacados, e aí elas querem que esse cara, além de ser destacado, ou bonito, ou ter uma boa condição financeira, também proporcione a ela um carrossel de emoções, então ele não pode ser previsível e tal. Então assim, é de uma complexidade muito maior, e a gente sabe que isso ocorre em decorrência principalmente da baixa libido que elas têm, o que paradoxalmente, o que acaba consequentemente incorrendo aí em uma maior hipergamia e exigência, porque isso foi assim que a natureza fez, tá? Eu tenho outros vídeos aqui no meu canal que abordam essa dinâmica biológica, principalmente no vídeo natureza feminina versus natureza masculina. Eu destrincho aí essa questão do quanto elas são mais críticas e exigentes em relação ao masculino do que os homens, tá? E em decorrência disso, elas acabam também tendo um menor apreço. Então, por ter um menor apreço, é que elas são bem mais exigentes. Por serem mais exigentes, elas também se frustram mais. Então, isso acaba criando meio que um ciclo, né? Onde você vê que a reclamação feminina em relação ao comportamento dos homens, ou a condição de ser solteira e estar insalubre, é muito mais recorrente entre elas do que entre os homens. Você vê mais vídeos masculinos, às vezes pode ser até criticando alguns comportamentos dela, mas é muito mais comum e é muito mais visceral a crítica que elas têm em relação ao masculino como um todo do que o contrário, né? Você vê que no todo, a nossa comunidade aqui, ela costuma ser a mais crítica, e mesmo assim, o restante dos outros homens que são ali da pílula azul, eles costumam nos criticar por conta disso. E ainda que a gente tenha um tom um pouco mais crítico e analítico e frio em relação ao comportamento delas, como eu já falei em outros vídeos, o nosso tom geral não chega nem perto do tom feminino em relação à crítica aos homens, assim, as críticas que elas tecem é muito maior. Isso é em decorrência disso, tá? O que eu peço para vocês é não fiquem chateados com isso, não levem pro coração, mas é porque a natureza as fez assim, elas são mesmo sempre mais insatisfeitas em relação ao masculino, elas sempre terão uma crítica muito mais elevada. Como a gente entende a natureza delas, entende que isso é meio que algo biológico, é algo que elas são assim mesmo e tal, a gente meio que tem até uma certa compreensão pelo lado delas. Elas têm uma libido muito menor, então assim, é muito mais difícil para elas tancar o homem médio do que um homem tancar a mulher média. Então assim, as mulheres, elas são 60% das mulheres são vistas como atraentes para os homens, e apenas 10%, ou no máximo uns 20%, são considerados atraentes para as mulheres. Eu diria até que muito menos, tá? Eu estou me baseando naquela regra 80-20, mas a gente sabe que em relação à aparência física, apenas 3% no máximo dos homens são considerados bonitos por elas, tá? O restante aí é basicamente lixo genético, tá? Sei que é um pouquinho pesado falar dessa forma, mas é porque a gente não pode esconder a verdade de vocês. E em relação a isso, é muito mais comum vocês verem elas reclamando mesmo, elas terem uma insatisfação muito maior, né, em relação ao masculino do que os homens. Então basicamente é isso, tá? E é interessante também, eu ia finalizar o vídeo agora, mas eu queria ressaltar também uma outra questão que faz com que a insatisfação delas esteja maior, que é em relação a como funciona a atração. Nós sabemos, tá? E isso é uma das poucas coisas que o Nerd Sedutor fala, que eu concordo com ele, é que ele diz que a questão da atração, ela se dá no polo emocional e não no polo racional. Isso é verdade, por isso até por conta disso que os homens bonzinhos, considerados bacanas, gente boa, eles não conseguem ter a atração feminina porque eles não mexem com essa questão dos baixos instintos. Então eu iria explicar como é que funciona essa dinâmica. Como eu já falei em alguns outros vídeos, nós temos na nossa mente aquilo que nós chamamos de inconsciente, certo? Que é o contrário do consciente. O inconsciente, ele permeia cerca de 90% da nossa mente como um todo. E nesse subconsciente é onde estão os nossos baixos instintos, que é aquelas necessidades mais básicas. Então, do homem, os baixos instintos, basicamente, são os instintos reprodutivos, e das mulheres, basicamente, os baixos instintos é onde estão as suas necessidades hipergâmicas, que são o quê? Boa genética, proteção e provisão. Então, basicamente, o homem que mexe com os baixos instintos geralmente são aqueles caras ali que têm aquelas características que batem de acordo com a necessidade delas. Então, de acordo com aquilo que eu apuro, tá? Eu não li isso em nenhum outro lugar, isso é uma coisa que eu acho. Das necessidades hipergâmicas que a mulher tem, a que ela mais valoriza seja a boa genética.
E em segundo seja a proteção e por último é a provisão. Por isso que geralmente elas costumam escolher aquele beta provedor quando o poder de barganhas dela está muito mais baixo, né? Por quê? Porque das três necessidades a provisão é aquela mais despreza e aquela mais superestima é a questão da boa genética, né? Porque traz a elas toda uma questão de status, validação de ego, de ego, eu ia falar égua, desculpem, validação de ego. E de quebra, ainda se ela tiver uma cópula e essa cópula acidentalmente resultar em uma gravidez, ela terá a garantia de que o filho dela nasça bonito, saudável, toda aquela coisa, né? De ela ter também aquele instinto de evolução da espécie. Então, a boa genética é a que ela mais valoriza. E em segundo, ela valoriza mais a questão da proteção, por isso que ela costuma se interessar por caras ali que são os droguinhas da vida e tal, aqueles caras mais bad boys, cafajestes e tudo, porque eles também mexem com essa outra questão do baixo instinto da proteção. E por último, né, o Miqueinha geralmente ele é escolhido porque ele só tem a provisão, e a provisão dos três é o que ela mais despreza. Por quê? Porque provisão é uma coisa muito básica, é uma coisa que não gera tanto status, não mexe tanto assim com o brilho, com aquela coisa interna dela de ter uma necessidade que ela valoriza sendo preenchida. Então basicamente é isso, tá? A atração feminina é completamente utilitária, não havendo assim atração genuína delas por parte do homem, tá? Para fechar de vez aí essa pá de cal para os caras que acham que o Shed ele causa atração genuína, não é atração genuína, tá? Eu mesmo já fui um dos caras que acreditava nisso, inclusive eu até tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu meio que saboneteio em cima disso, mas no final eu acabo concluindo que aquilo que a gente chama de atração genuína é mais um gatilho biológico que é acionado quando uma mulher ela consegue ver que aquilo que ela tem de necessidade mais importante está sendo preenchida, mas que no geral isso é bastante efêmero, dura muito pouco e no médio ou longo prazo todo tipo de atração que elas têm pelo homem acaba sendo mesmo atração negociada. E eu continuo tendo esse tipo de opinião, tá bom? Então, o Shed nada mais é do que uma ferramenta de luxo que ocasiona para elas uma validação do ego, um status, né, dela poder se validar perante a sociedade, perante as amigas de que ela conseguiu um homem bonito e sabendo da natureza das outras, que as outras também geralmente valorizam mais isso, ela consegue se validar e de quebra também ter ainda aquele instinto pragmático dela saciado de, no caso, uma possível cópula resultar em gravidez, ela ter a certeza de que o filho dela nascerá saudável, tá bom? Mas isso não significa que o Shed tem a atração genuína delas, tá bom? Então é isso, espero ter explicado para vocês como é que funciona essa questão da atração, que se dá no polo ali mais emocional e não no racional, e como elas estão muito suscetíveis aí a dar vazão a seus instintos mais primitivos, elas acreditam piamente que aquele tipo de cara que mexe com seus baixos instintos é um homem que é ideal para a vida delas, incorrendo em todo esse tipo de insatisfação, porque muitas vezes esses caras ali serão cafajestes, serão sujeitos ali que irão brincar com seus sentimentos ou irão descartá-las depois e de quebra ainda terão outras correndo atrás do mesmo cara, tá bom? É isso, escrevam o que vocês pensam a respeito dessa dinâmica nos comentários e até mais.